Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre aspectos de coesão e coerência. Já falei disso, né? Com vocês, já falei o que é coesão, já falei o que é coerência. Eu vou dar só uma retomada em consideração a Maria Clara. Bom, toda vez que a gente falar sobre coesão, refere-se à utilização dos termos e das normas gramaticais. Então, coesão nada mais é do que a aplicação dos termos e das normas gramaticais dentro de um texto. E quais são os aspectos cobrados quando uma banca, por exemplo, vai corrigir os elementos de coesão? A banca vai ver não só se o aluno sabe escrever as palavras corretamente, mas a banca também vai analisar se esses alunos sabem utilizar os valores semânticos, que são os valores de sentido, e os valores sintáticos, que são as regras gramaticais no texto. Uma coisa é o professor de português dar uma lista de exercícios e mandar vocês grifarem sublinhos os substantivos nas orações abaixo. Sublinhe os pronomes nas orações abaixo. Identifique os artigos. Defina um advérbio. Isso é cobrado na língua portuguesa fora de um contexto. Quando a gente fala de coesão textual, a gente está falando desses mesmos artifícios, porém compostos dentro do texto. A banca vai perceber, por exemplo, qual o seu domínio das classes gramaticais, que são substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, conjunção, preposição. Isso tudo a banca avalia. Então, quando você falha na apresentação de qualquer um desses elementos das classes gramaticais, você já perde ponto na coesão e automaticamente você vai perder ponto na coerência. O que uma coisa tem a ver com a outra? A coesão é aquela parte responsável pela análise sintática, ou seja, a análise gramatical do seu texto. E coerência é aquela parte responsável pela análise semântica. Toda vez que a gente fala em semântica, a gente vai lembrar sobre os aspectos de sentido. Semântica, sentido. Sintaxe ou sintática de regra, gramática, nua e crua. Aí, por exemplo, eu pego uma redação, deixa eu ver uma redação na mão aqui, em que o aluno vai e repete várias vezes a palavra desse. Ele repetiu desse inúmeras vezes no seu texto. O que esse aluno perde na hora em que a redação dele for corrigida? Ele vai perder ponto tanto no aspecto semântico, que é a coesão do texto. A banca entende que esse aluno não tem domínio linguístico, por isso ele não usa nenhum outro artifício das 10 classes gramaticais que existem. E ele perde ponto na coerência, por quê? Se o aluno não sabe trabalhar com as ferramentas da gramática, ele vai trabalhar com as poucas ferramentas que ele tem e por isso o texto dele vai ficar repetitivo e o sentido comprometido. Consegue então perceber por que é tão importante a gente parar para falar e analisar sobre coesão e coerência? Conseguem perceber por que existe no Enem, por exemplo, em qualquer vestibular, em qualquer modelo de redação, vai ser cobrado esses dois aspectos separadamente, coesão e coerência. Qual a diferença de um para o outro? Tem como separar esses dois?
que vocês acham? Como você separaria, Simone, a coesão e a coerência? Ah, você pode falar assim, não, eu sou ótima na coerência, mas sou péssima na coesão. Ou o contrário. Consegue fazer essa distinção? Bom, Simone silenciou. Então vamos continuar. Quando a gente fala ainda sobre os aspectos de coesão e coerência, é importante que vocês relembrem as classes gramaticais. Não vou falar das 10 classes gramaticais, mas vocês precisam ter pelo menos uma noção, ainda que vaga, né? Ainda que uma noção bem rasa sobre o que são essas classes gramaticais. Por exemplo, as conjunções são de extrema importância para compor um texto. E a gente sabe que conjunção é aquela palavrinha pequenininha que tem por objetivo ligar duas informações. É só isso que uma conjunção faz. Ela une as orações. E essa conjunção, ela geralmente é invariável. Ela não muda. Então, elas têm caráter de soma ou de divisão, exemplos assim. Conectivos é essencial. Ô Simone, por exemplo, conjunção é um tipo de conectivo, né? Ele une duas informações e só isso acabou. Um conectivo que é uma conjunção muito comum é o e. João e Maria foram ao parque. Esse e é só um elemento conectivo, é só uma conjunção. E ele é invariável, eu não consigo trocá-lo por outro. E o que é uma preposição? Bom, preposição é aquela palavra ou aquela locução, que é o conjunto de palavras, responsáveis também por unir informações. Só que essa união é feita de uma forma um pouco mais complexa. Complexa em que sentido? Se as conjunções têm por objetivo só juntar uma informação com outra, não estabelece uma relação mais próxima, mais íntima, a preposição, ela estabelece uma relação gramatical. É por isso que existem tantas preposições e cada uma delas, ou cada grupo delas, refere-se a uma ideia. Tem as expressões comparativas, tem as preposições comparativas, tem as preposições aditivas, as adverbiais, tem as de oposição. Lembra quando você está estudando orações subordinadas? Aí o professor vai e te ensina assim, expressões como portanto, no entanto, todavia, sendo assim, porém, desde então, contudo, não obstante, à mercê de. Tudo isso que eu falei são preposições. E todas essas preposições estabelecem alguma relação gramatical com o termo que foi dito e o outro que ainda vai ser dito. E qual a importância da preposição no texto dissertativo argumentativo ou na sua redação? São as preposições que vão amarrar suas ideias. São as preposições, os elementos gramaticais que fazem aquele nó, o laço entre uma informação e outra. Se você faz um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, você defende lá no primeiro parágrafo que você vai falar sobre sobre a liberação do porte de arma.
de fogo, certo? Vou falar sobre esse assunto. E aí, eu falo lá no começo do parágrafo, lá no início, sobre os aspectos positivos e negativos da liberação do porte de armas. Aí eu fiz uma breve apresentação na introdução. O que eu preciso agora para poder abrir o segundo parágrafo? Eu obrigatoriamente preciso de uma preposição, de alguma coisa que vai estabelecer sentido com aquilo que eu disse no primeiro parágrafo. Então, cada parágrafo de um texto dissertativo argumentativo, ele é aberto com uma preposição. E o aluno precisa saber disso para que ele tenha por hábito não repetir as preposições. Dessa forma, dessa maneira, desse jeito, tá repetindo. Tá repetindo tudo. E aí ele vai perder ponto na coesão, por causa da repetição exagerada de termos, e na coerência, porque o sentido dele é raso demais. Conseguem perceber o quanto é essencial uma preposição bem usada no texto dissertativo, argumentativo ou em qualquer outra redação? Tá claro para vocês, meninos, onde eu tô querendo chegar? Sim, não, talvez, quem sabe? Tá bom. Então, pronto. Eu já sei que a conjunção é importante, já sei que a preposição ela é essencial, inclusive é o desafio que eu vou lançar para essa semana, que depois que eu entregar o tema da semana, eu quero que vocês selecionem as preposições que vocês vão usar no seu texto e tenha por objetivo, por meta, não repetir nenhuma preposição. Tem várias preposições para o mesmo sentido, tá bom? Se eu quero dar a ideia de contrariedade, tem várias preposições que dão essa ideia. Se eu quero dar uma ideia de soma, de adição, tem inúmeras preposições que dão essa ideia também. E aí vocês vão ver aquelas que melhor combinam com vocês, tá bom? Ainda sobre a coesão. Advérbio, pronome, verbos, artigos, substantivos, tudo isso é cobrado, não se o aluno sabe o que é um advérbio, não vai pedir na redação para você definir o que é um substantivo, um verbo, advérbio, um adjetivo, um pronome. Não vai pedir isso. Mas a banca quer saber se você sabe usar isso no texto. Para que servem os pronomes numa redação? Se eu domino os pronomes, se eu sei que eles são substituição de um termo ou de um nome que já foi dito, eu vou usar essa ferramenta para quê? Para não repetir palavras. E aí eu vou ganhar ponto. Então eu preciso conhecer os pronomes. Os pronomes relativos, os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo. Isso é matéria de língua portuguesa. Mas se a maioria de vocês disserem ali que eu não domino pronomes, eu vou marcar uma semana e vou dar uma aula de português para vocês e ensiná-las a usar pronomes. Porque é importante que vocês saibam usar isso. Tá bom? Ok. Então, coesão é isso. Quer saber se você sabe usar as classes gramaticais no seu texto? Perfeito. Maravilhoso, vai ver sua grafia também, a coesão vai ver a sua pontuação, se você sabe usar os pontos corretamente, e pronto, fechou a coesão, responsável pela norma, culta, gramática, nua e crua, sem coração, coesão, ok? Coerência. Coerência é a lógica da escrita. É a relação de sentido que você vai estabelecer durante todo o seu texto.
Não importa que gênero textual você esteja escrevendo. Se é uma redação, se é uma dissertação, se é um artigo de opinião, se é uma notícia, se é uma reportagem, se é um documentário, não importa. A coerência é aquela parte responsável pela relação de sentido. O seu texto, ele tem que manter sentido do início ao fim. Tá bom? Se você é a favor do assunto da liberação do porte de armas, você tem que ser a favor do início ao fim. Se você é contra, você tem que se permanecer contra do início ao fim. Se você está em cima do muro, fica em cima do muro, mas não balança nem para lá nem para cá. Eu sugiro que jamais fique em cima do muro tratando-se de assuntos argumentativos, tá bom? Se for artigo de opinião, carta argumentativa, tome uma posição, tome um lado, para que você possa defender sua tese. Perfeito? Bom, o que diferencia um candidato quando trata-se de vestibular? O candidato, todos sabem que precisa usar as regras gramaticais. Todos os candidatos também sabem que precisa ser coerente. Então, a relação do texto dele, o sentido, tem que ser aquela relação sólida, firme, que não rompe, que não quebra, que não abala. A diferença de um candidato para outro não é o quanto cada um sabe de coesão ou de coerência, mas é a maneira como esse saber é apresentado no texto. Na coerência, por exemplo, existem 2 tipos. Eu vou apresentar vários tipos de coerência. Eu vou apresentar 2 tipos de coerência e outros tipos de coesão. Na coerência, tem 2 tipos muito importantes quando trata-se de textos que vão ser avaliados. Deixa eu respirar. Maria Clara, eu falo muito rápido. Então, se você não estiver entendendo, não fique com vergonha. Pode tomar liberdade, pedir para eu parar, para eu repetir, porque as meninas já estão acostumadas comigo, tá bom? Se você não estiver entendendo porcaria nenhuma, você me avisa também que eu tento explicar de novo em outra língua que tá de boa. Nunca levo pro lado pessoal. Vamos lá. Na coerência, falando sobre a relação de sentido e o quanto é importante nos preocuparmos com essa relação de sentido, nós temos aquilo que a gente vai chamar de anáfora. Anáfora é estudado, né, na escola normal como uma figura de linguagem. Realmente, a anáfora é uma figura de linguagem. Só que, bom que você está entendendo, Maria Clara. Só que mas se tiver dúvida, pode perguntar. Só que no aspecto da coerência, existe a anáfora específica da coerência. Que anáfora é essa que é tão diferente da figura de linguagem? Bom, é quando a gente pega um elemento, a gente usa um elemento e faz referência a esse termo citado lá na sequência. Né? Ele vai ser citado ainda e eu faço uma retomada do sentido. Eu falei sobre o assunto e eu quero segurar o sentido desse assunto. Então, eu vou fazer uma retomada. Inclusive, isso serve, meninas, para retomada da tese. Anáfora. Claro que eu vou mandar foto do meu rascunho e vou mandar para vocês no grupo. Óbvio. Exemplo de anáfora. A oração diz assim: meu filho está doente. Ponto. O garoto não para de vomitar. Meu filho está doente é uma oração independente, concordam? Só que eu quero continuar essa oração sem repetir a expressão meu filho. E ao mesmo tempo, eu quero manter o sentido, eu quero completar o sentido da oração meu filho está doente. O que eu faço? Eu coloco um ponto final e digo assim: o garoto não para de vomitar.
Meu filho está doente é uma oração. O garoto não para de vomitar é outra oração. Então, nós temos ali duas informações que se completam e mantêm o sentido. Conseguem perceber como ela mantém o sentido? Como que a retomada acontece? Lívia, você pode explicar de novo? Sim. A oração diz assim, ó. Meu filho está doente. Pronto. Ponto final. Aí aparece. Aí eu continuo meu texto dizendo: o garoto não para de vomitar. São duas orações diferentes uma da outra, não são? Meu filho está doente, oração 1. O garoto não para de vomitar, oração 2. Só que elas estão próximas. E essa aproximação faz com que haja aquilo que a gente vai chamar de retomada do sentido. O garoto não para de vomitar é a consequência daquilo que eu já tinha dito antes. Eu falei que o meu filho está doente. E aí eu retomo isso quando eu digo que ele não para de vomitar. É essa a doença dele. Esse tipo de recurso de coerência é conhecido como anáfora. É quando você diz um assunto, você fala sobre ele, e ao longo do texto, em algum momento, você retoma esse assunto. Eu vou explicar como retomar esse assunto daqui a pouco, na hora que eu mostrar para vocês a coesão lexical. Vou mostrar algumas formas dessa coesão, tá bom? Então, eu tenho duas formas de fazer o sentido das minhas orações. Eu posso retomar, eu falo o sentido 1. Sim, Maria Fernanda. Oi, Cíntia. Oi, Nicole. Tô gravando a aula pra vocês. Sim, assim é uma das maneiras de retomar a sua ideia. Você fez uma ideia lá na introdução, desenvolveu o texto sobre ela e na conclusão você quer retomar essa ideia. Você pode fazer isso por meio de uma anáfora, que é esse exemplo que eu dei, ou você pode fazer por meio de uma catáfora. Anáfora é quando o sentido principal vem primeiro. E eu vou fazer uma retomada do que já foi dito. Catáfora, eu não vou fazer uma retomada. Catáfora vem depois. Olha o exemplo. Medidas precisam ser tomadas. Isso é uma ação que tem que acontecer. Por que essa ação tem que acontecer? A fim de amenizar o problema em questão. A catáfora, ela é apresentada por meio do uso de elementos que fazem referência a um termo ou a um assunto ou a uma ideia que ainda vai ser dita. Enquanto a anáfora busca manter o sentido daquilo que já foi falado ao longo do texto, a catáfora, ela dá o resultado para mostrar a ação depois. Entenderam a diferença de um para outro? Muito bem. Então, a anáfora refere-se àquilo que foi dito antes e faz a amarração das ideias. Catáfora refere-se àquilo que ainda vai ser dito e faz a amarração de ideias do mesmo jeito. São duas ferramentas diferentes e você vai trabalhar com aquela que você se adaptar melhor. Beleza?
Tudo bem, Maria Clara? Perfeito. Bom, então vamos lá. No meu esqueminha eu fiz anáfora antes, catáfora, cata depois. Você lança um sentido e vai catar esse sentido lá na frente, tá bom? Tá tudo escritinho, resumidinho, ó. Aqui eu vou tirar foto e mandar pra vocês. Bom, agora... alergia dos infernos. Nós vamos falar sobre... eu quero citar um outro exemplo de catáfora que eu acho que vai ser interessante para vocês. O outro exemplo que eu escrevi diz assim, ó. O IBGE pesquisou o assunto e citou como um dos mais graves nos últimos anos. O IBGE pesquisou o assunto é a causa, certo? Bom, toda causa precisa de uma consequência. Que consequência é essa? Quando diz e citou como um dos mais graves nos últimos anos. O que tem nessa oração que faz a junção das ideias ou que faz a conexão dos sentidos? Se a gente parar para analisar, é uma palavrinha só. É o. Quando diz citou o. Esse o é um pronome. Esse o refere-se ao assunto que foi dito lá no começo da minha oração. O IBGE pesquisou o assunto. Primeira oração. E citou o como um dos mais graves nos últimos anos. Para não ficar assim, o IBGE pesquisou o assunto e citou o assunto como um dos mais graves nos últimos anos, ele usou um pronome, o, para poder fazer essa união e evitar a repetição. O texto ficou riquíssimo porque atende a todas as normas gramaticais. E ainda, de quebra, estabelece a relação de sentido. Isso é trabalhar coesão e coerência. Ninguém explicou, você não vai na prova falar assim, vou usar isso e você vai circular e falar que classe gramatical essa palavra pertence. Não, basta você saber que os pronomes, os adjetivos, os advérbios e vários outros elementos das classes gramaticais são palpáveis, são ferramentas que vocês podem usar no texto a fim de evitar a repetição, a fim de deixar o texto de vocês mais coeso, mais coerente e mais culto. O vestibular, independente de que instituição você vai fazer, ele não quer que o aluno escreva igual Machado de Assis. Não! Até porque o aluno que faz isso, a banca ri. Debocha. A gente, esse menino é atemporal, tá fora do tempo dele. O vestibular quer que você conheça e domine a língua portuguesa. No texto, na prática, no dia a dia, só isso. Você não precisa responder, não vai ter prova oral te perguntando quais são as classes, quais são as classes gramaticais e exemplifique cada uma delas. Não vai ter esse terror, não. Mas você precisa saber quais são e como usar no texto. Só isso, simples assim. Tá bom? Essa última frase, essa última sentença da catáfora, eu escolhi ler para vocês verem como que é fácil fazer uma construção frasal no texto dissertativo argumentativo. E aí, você faz essa construção e não necessariamente precisa usar uma preposição. Você pode abrir um parágrafo assim. O IBGE pesquisou sobre o assunto e concluiu que o mesmo e concluiu que o tema em questão ou o embate. E aí você escolhe um sinônimo, eu vou falar agora.
Bom, falamos da coerência. Bora falar daquilo que a gente chama de coesão lexical. O que é uma coesão lexical? Léxico vem de conjunto de vocábulos, palavras. Preciso saber disso, decorar a palavra léxico? Não. A menos que você queira ter um animal de estimação e chamar ele de léxico. Não precisa. Só basta saber que léxico é tudo aquilo que refere-se à palavra. E quem gosta dessa expressão lexo, lexical, sintático, sintaxe, semântica, é a gramática. E ela é tão boa, mas tão boa que fica ali na minha estante. Recorro a ela muito raramente, quase nunca. Então vamos lá. Na coesão lexical, vou mostrar para vocês alguns exemplos que vai servir para ajudá-las, tanto no aspecto de coesão, quanto no aspecto de coerência e naquilo que a gente mais precisa, retomada de ideias, tá bom? Nós temos uma coesão lexical chamada sinonímia. Não é derivado de Simone, viu, Simone? Não é dupla Simone e sinonímia, não. Por que é sinonímia? Porque é um sinônimo. É quando você opta por utilizar, dupla sertaneja, quando você opta por utilizar um sinônimo a fim de evitar a repetição e mesmo assim manter a relação de sentido entre as orações. Quer ver um exemplo? Diz assim, ó. Uma mulher entrou no mercado, vírgula, a moça parecia suspeita. Mulher e moça são sinônimos? Sim, não, talvez, quem sabe? São sinônimos. Eu posso usar sinônimos, então, para evitar repetição no meu texto? Sim, troféu joinha para quem pensa dessa forma. Óbvio que pode, deve. Só que vai chegar uma hora que os sinônimos vão acabar. E aí você vai fazer o quê, minha querida? Hein? Outro recurso. Vamos ver um outro recurso? Vamos usar um item genérico. Já que eu não tenho um sinônimo, que é assim, quase que a mesma coisa, vamos generalizar? Olha o exemplo. A caneca quebrou, vírgula. O item era de estima por ela. A caneca é isso daqui, ó. Um objeto específico, correto? Item pode referir-se a qualquer coisa que compõe a minha mesa. Não pode? Não é genérico? Claro que é genérico. Mas se eu usei a caneca e a palavra item a fim de estabelecer uma relação de sentido, eu fui feliz na minha escolha? Sim. Porque se eu estou falando de uma coisa genérica, ela cabe a qualquer outra coisa. Item pode ser tantas coisas, mas na minha oração, item refere-se à caneca. Item é a retomada de ideias que eu estou fazendo da palavra caneca. E eu estou fazendo essa ligação de sentido ou uso desse termo genérico a fim de evitar a repetição e manter a relação de sentido na minha oração ou nas minhas orações. É bom fazer isso no texto? Sim. Você quer que eu dê outro exemplo genérico, Maria Fernanda? É isso que você está pedindo? Deixe-me ver. Pera aí que eu tô pensando agora, né, amiga? Irritante.
animal é genérico? Depende. Em que sentido? Dê um exemplo. Enquanto você pensa no exemplo, Maria Clara, eu vou dar outro exemplo para Maria Fernanda, tá? O jovem foi morto a tiros, vírgula. Artefatos foram encontrados na cena do crime. Tiro é específico, não é? Não, nesse caso, Maria Clara, é sinônimo. Porque aí você está usando a palavra animal no sentido denotativo, o sentido do dicionário, né? Se você dissesse assim, por exemplo, meu namorado é muito lerdo, o animal não dá conta de nada. Aí seria genérico. Porque animal, nesse caso, é no sentido figurado. Entendeu? Então, é isso. Mas voltando ao exemplo que eu tinha dado, o jovem foi morto a tiro. Tiro é específico. Artefatos foram encontrados na cena do crime. Bom, artefatos pode ser muitas coisas. Então, essa multiplicidade de sentido é o que nós chamamos de termos genéricos. E é uma forma de fazer a retomada de sentido, a união das informações, sem repetir as expressões. Entendeu? Gostou do exemplo do namorado animal, né, Maria Fernanda? Maria Clara, você conseguiu entender a diferença? Quando eu falo que no seu exemplo a palavra... Ah, tá. Ótimo. Vamos então para uma coesão chamada hiperônimo. O que é um hiperônimo? É quando eu uso um termo específico e ao mesmo tempo, para poder evitar a repetição, eu faço uso de um outro termo com sentido amplo, que tem várias significações. Por exemplo, o hambúrguer estava delicioso. Ponto. O lanche foi feito por mim. Hambúrguer é a comida específica, não é? Lanche é específico ou pode ser várias comidas diferentes. Hein, gente? Hambúrguer é específico, isso é um hambúrguer, ponto. Se eu disser, hoje eu comi um lanche, o que pode ter sido esse lanche? Muita coisa. Então, quando eu uso um elemento que pertence ao mesmo campo lexical, né? Ao mesmo campo semântico, ele tem a mesma relação de sentido. Porém, ele é amplo. Nós chamamos isso de hiperonímia. Vocês precisam decorar essas palavras? Não. A menos que vocês queiram ter vários animaizinhos de estimação e colocar nomes estranhos neles. Então, tem sugestões. Mas vocês precisam entender que existem várias formas de fazer substituições
sem repetir os termos. E para cada estilo de substituição, tem uma nomenclatura dentro da gramática, que você, aluno, não precisa saber da nomenclatura, mas a banca sabe. E aí, quando você usa, a banca faz o quê? Te analisa com bons olhos. Nossa, que menina inteligente! Como ela usa brilhantemente a sinonímia, o genérico, a hiperonímia. Gente, essa menina usa todos os artifícios que ela pode no texto. Mal sabe essa menina o nome dessas coisas tudo, mas ela usa porque ela aprendeu que tem como usar e ela é feliz nisso. Tá ótimo, tá bom? Só isso. Vocês têm que se preocupar com a aplicabilidade das regras. O nome das regras vocês não precisam saber. Só saber aplicar tá ótimo. Já ajuda bastante. Se a hiperonímia é o uso de palavras diferentes, mas que pertencem ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo dos sentidos, são palavras diferentes, mas que têm sentidos semelhantes. Hiperonímia. Por fim, nós vamos ter a hiponímia. O que é hiponímia? É a mesma coisa que a hiperonímia, só muda a posição de uma coisa e outra. Na hiperonímia, você usa o termo específico primeiro e a terminologia ampla depois. Na hiponímia, você faz o contrário. Olha o exemplo. A cor do cabelo era vibrante. Qual era a cor? Alguém sabe? Não sabemos. E aí a construção frasal continua. A cor do cabelo era vibrante, ponto. Vermelha foi sua escolha. A cor é ampla, pode ser qualquer uma. A especificidade vem depois do termo amplo. Então, essa oposição frasal é hiponímia. Mas a regra em si da hiponímia para hiperonímia é a mesma coisa, só muda a colocação. Entenderam? Conseguiram perceber como que evitar repetição é fácil? A gente tem um monte de artifícios para poder evitar repetição no nosso texto. Com esses artifícios de agora, que eu vou até mandar fotos para vocês, eu tenho certeza que na redação, nas redações que eu receber dessa semana, vocês já vão ter um olhar diferenciado sobre isso. O bom de eu ter gravado essa aula, de eu estar gravando, é que eu vou fazer o upload dela no YouTube e vou compartilhar no grupo para as meninas que não puderam assistir. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês vão poder assistir novamente. O que vocês acham? Ótimo. Então, vamos lá? Estamos prontas para, a partir de hoje, evitar o máximo possível a repetição nos nossos textos? Sejam sinceras. Ótimo. Era só isso que eu queria de vocês hoje. Eu quero essa segurança, eu quero que vocês, ao encerrar essa ligação, estejam certas de que, bom, agora eu já sei que tem outras maneiras de evitar repetição no meu texto e eu tenho todas elas em minhas mãos e agora eu vou trabalhar com essas ferramentas. Apresentarei mais pra frente, mas hoje o conteúdo é esse. Alguma dúvida? Foi esclarecedor para vocês ou a maneira como eu expliquei ficou muito bagunçada?
Ótimo, então. Beleza, então nós podemos encerrar a nossa ligação, se vocês não tiverem nenhuma dúvida.